Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar aí do outro lado, sintonizado no FalaCast. O FalaCast é o seu podcast cristão, onde nós trazemos aqui conversas inspiradoras sobre fé, vocação e chamado. E eu creio que hoje não será diferente. Nós estamos no 10º episódio e eu sempre pensei em uma pessoa especial para estar aqui nesse 10º episódio, porque queira ou não, já são 10 episódios aí do FalaCast. E graças a Deus isso aconteceu. E hoje eu tenho a honra de receber um pastor que é referência em Mogi. Boas pessoas já me deram referência dele. É uma pessoa que acredito na sua simplicidade, na sua humildade, representa aquilo que Jesus o instruiu e que Jesus nos ordenou. Nós vamos falar mais, eu vou deixar por ele falar por si só, através do seu testemunho de fé, através daquilo que Deus compartilhou na sua vida, e você vai conhecer. Hoje eu recebo nada mais, nada menos do que o pastor Adilson Mesquita. Isso mesmo? Paz do Senhor, Isso mesmo. pastor. A paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui, né? E obrigado, né? Pelo especial. Que isso. Fico feliz e grato por estar aqui. Eu que agradeço por você ter vindo, viu? Então é muito bom estar aqui. Para mim é maravilhoso compartilhar. É algo relevante para mim. Estar aqui é muito bom, né? Espero que do outro lado os que estiverem aqui sintam o mesmo com respeito ao meu testemunho de fé. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. O Senhor que já tem eu vou dizer, mais de 44 anos de ministério, de aceitar Jesus, de Cristo, certo? E isso sempre no Ministério do Belém, é isso? Eu aceitei Jesus outubro de 80, batizei 28 de dezembro de 1980 e desde lá estou servindo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Antes de nós iniciarmos aqui sobre como começou isso, como que foi essa sua chamada, para o senhor até chegar a ser pastor, eu acredito que existe um processo. Eu quero falar que esse episódio é patrocinado pela Meta Consultorias Seguros, tá? Um grande abraço ao Vinícius, que é o filho do senhor, que nos ajudou aí, intermediou. Um abraço também à minha querida Magali. Então, você que tem o desejo de saber mais o que é seguro, porque às vezes a gente fala e as pessoas não têm o conhecimento do que é seguro e o quanto é necessário para cada um que tem a sua casa, a sua família, aquele que deseja cuidar, não pensando somente no amanhã, mas se resguardar pelas coisas que podem acontecer. Então procura a Magali, vou deixar o contato aí embaixo. Entre em contato com a Meta Seguros, que eu creio que vão te dar um suporte, vão te dar um direcionamento. Eu tenho dúvidas do que é seguro. É necessário ou não? Eu tenho dúvidas do que eu posso incluir num seguro. Quanto é só saúde, eu vi que não é só saúde. Tem outras coisas aí que você pode também incluir dentro do seguro. Então, durante esse episódio, vai estar passando aqui o logo da Meta Seguro, vai ter um QR Code na tela também, então vocês podem acessar e ver mais opções para que você possa ter seguros. Meta Seguros é o patrocinador desse mês de julho aí. Nós fechamos uma parceria. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Magali. Deus abençoe. Pastor, vamos ao que interessa. Isto, Cristo chegou na vida do Senhor de que forma? Que maneira? Como começou o seu ministério? meu ministério foi inusitado, né? Meu ministério começou assim, do modelo de improviso, Improviso. numa época assim de conflito. Eu fui como que inserido, jogado no ministério, Eita. sem experiência nenhuma, quase nada, né? 1 ano e pouquinho de fé, e já fui inserido no ministério assim, sem querer. Consegue entender o porquê desse ser inserido assim? Foi assim, como eu disse, eu tinha 1 ano e uns meses de fé, 1 ano e 2 meses. Eu cheguei na escola bíblica dominical 9 horas em um domingo, né? No caso, janeiro de 82, tá? E daí o meu pastor estava lá conversando com os obreiros, tal, assim meio como que conflito, Caloradas. acalorado assim. Pastor naquela época não falava muito, tá? E aí ele voltou assim e falou: Adilson,
a partir de hoje você vai ser professor da classe das irmãs. Falei, eu? Um ano de fé? É você mesmo. Palavra de pastor na década de 80 era ordem, viu? Então, caí lá e estou até hoje, Maravilha. adorando a Deus. Esse foi o meu chamado ministerial. Assim, isso é que deu início de uma forma de improviso. Forma de improviso, eu acredito, do E meu quando o ministério. senhor se encontrou com Jesus, como foi? E depois o senhor, assim, de ter aceitado Jesus, o senhor já imaginava isso, que desejava isso, de ser pastor? Não, nunca pensei nisso, de jeito nenhum. Eu aceitei Jesus assim, meus pais crentes, viemos da terrinha lá de Minas Gerais, minha mãe aceitou Jesus através de milagre, né? Milagre da vida dela, meu pai, e eu, 16, 17 anos, não queria saber disso. Só que, dado o momento, eu cheguei à conclusão, por mim mesmo, né, pelos testemunhos dos meus pais, que eu precisava aceitar Jesus. Então, como eu disse a princípio, eu fiz aniversário em setembro, em outubro, teve um culto na casa da minha mãe, na casa que morávamos. E o pregador, muito insistente, eu aceitei Jesus para se ver livre dele. Foi essa a minha história. Eita. Para se ver livre dele, só que como eu recebi um caráter do meu pai assim muito rígido, né? Aí depois falei, agora eu sou homem, passo de 18 anos e eu tenho que manter minha palavra. Aí meio sem querer assim, mas querendo sem ter condições, né, espirituais. Aí eu fui inserido nesse contexto de aceitar Jesus, como eu disse, em outubro de 80. Só que não fui muito para a igreja não, tá? Eu trabalhava longe e eu comecei mesmo, foi em dezembro, Hum, último domingo de dezembro, e batizei. Estou aqui, né? Glória a Deus. E o senhor falou que foi milagre. Qual milagre que aconteceu na vida da sua mãe? Olha, eu não sei se, por exemplo, meu pai era tipo fazendeiro nas Minas Gerais. Colhia café. Isso na década, uns 70, 80 anos atrás, tá? E tinha uma pessoa que trabalhava para o meu pai era professor, tá? Um homem honrado, não é porque tá morto, né? Meu pai não é honrado, de respeito. Esta pessoa, segundo contava o meu pai, era pessoa feiticeira de magia negra. Acertou as contas com meu pai e não aceitou o acerto de conta porque essas pessoas trabalhavam para o meu pai, colhendo café. E no final da colheita ele acertava com as pessoas. Essa pessoa não aceitou, tá? E o acerto que meu pai fez, aí falou assim: eu vou te pegar ou um dos teus. Meu Ah, pai perdeu tudo. Parece história de Jó, não quero, tem uhum, tempo sim. para isso. Perdeu tudo e a minha mãe ficou louca. Meu Deus. Postava um demônio dela, de vez em quando, assim, perfeita. Ficava um, dois, segundo meu pai, chegou a ficar até 3 dias no meio do mato das fazendas, perdida. E nesse contexto, meu pai não cria, meu pai é cético a esses negócios. Depois de uns 30 anos que perdeu tudo, ele resolveu ir na casa que resolve esses negócios, Uhum. católico, meu pai. E o homem que fez o trabalho para desfazer a quizumba lá, segundo eles, falou: vou fazer 3 trabalhos, tá? Fez 2. No terceiro trabalho, no trabalho, segundo o meu pai, que é com certeza um testemunho sério, o demônio matou ele na mesa de trabalho. Meu Deus. Minha mãe ficou faltando, como dizia eles, uma garrafada. Hum, Conclusão, só que ficou boa. A minha mãe era assim, passava um ano, 6 meses, um ano, boa. De repente, minha mãe enlouquecia, pegava o que tinha na mão, inclusive uma vez ela pegou um copo de massa de tomate, jogou em mim assim, e eu era o caçulinha dela, tá?
Então, ia pro UPA, ficava lá 4, 5 horas desmaiada, ninguém entendia nada. Sim. Então, conclusão aí, finalizando, nós mudamos para Suzano e tinha uma velhinha chamada Inácia, que convidava a minha mãe para ir para a igreja. Um dia minha mãe foi para a igreja, aceitou Jesus e Jesus libertou desse mal-estar que quando o demônio queria, pegava ela. Eu não sei como é que você vê essas coisas, mas é uma realidade É que uma, aconteceu na minha casa. é algo que eu falo que hoje em dia as pessoas vivem de forma tão superficial e tão negligente, porque parece que esse campo que existe, que é uma batalha espiritual, que pessoas, infelizmente, fazem trabalhos, né, para às vezes destruir casas, vidas, famílias, lares, até mesmo pessoas na sua mente, né? E as pessoas parecem vivem um evangelho que não existe isso. E eu acredito que existe isso. Meu pai ele veio no centro de macumba, umbanda, estava trabalhando para ser pai de santo, enfim. Então tem algumas coisas que acontecem que eu acho que hoje em dia as pessoas acabam sendo negligentes, que ou não querem, queira ou não, eu acho que a gente entra numa batalha espiritual. Claro que o Senhor vai guerrear por nós, vai enviar seus anjos e tal, mas nós precisamos estar posicionado, orando, sensível a essas vidas. Quantas pessoas estão perturbadas de espírito? São frutos dessas obras, né? De macumaria, feitiçaria. Só que hoje, no caso, o diabo nunca mudou. Ele está operando, mas em um outro formato, viu? Isso não acredita em qual. O maior formato que ele está usando na atualidade é a tecnologia, viu? Verdade. Muito boa a tecnologia, ótima. Porém, eu acredito que ele está trabalhando, investindo muito. No meu tempo da década de 80, 90, nas igrejas é diferente dos dias atuais. Quando nós começávamos a cantar os hinos da harpa, demônios Hum. caíam, rolavam. Hoje não acontece mais isso. Ele está operando de forma diferente. O senhor mencionou algo que um outro pastor também tinha falado. Ele falou que ele esteve no estado no país de Peru. E lá ainda acontece algumas manifestações. Começa a cantar e já acontece. Daí as pessoas falam, mas por que que no Brasil não acontece, não tá acontecendo? Não, na verdade a pergunta era, por que que não acontece isso hoje em dia? Ele falou assim, isso acontece hoje em dia, só que em alguns locais. Só que o Brasil tá tão tecnológico, o Brasil tá tão... Às vezes nós estamos no culto, eu falo por mim mesmo, porque cuidar dessas coisas de mídia, essas coisas, que pega, e vira e mexe, eu tô ali no celular. Por conta de ver rádio, ver isso, ver aquilo, um irmão que manda mensagem e tal. Mas queira ou não, parece que você acaba saindo desse ambiente espiritual. Você se desliga, você não tá totalmente ali, né? Então, infelizmente mesmo, a tecnologia ela acaba influenciando. E o relato dele era isso, que a tecnologia afastou muito. Lá fora não tem tanto avanço da tecnologia, ou não, nos cultos não se fazem tanto uso da tecnologia, e ver muita manifestação do poder de Deus. E aí, realmente, Então, o formato dele trabalhar hoje é diferente, tá? Isso não dá ibope para ele, tá? Não rende. uhum, No passado rendia porque ele ainda estava trabalhando no sentido de medo das pessoas. Hoje ninguém tem mais medo dele. Ele está fazendo o formato dele de trabalhar é diferente. Até que ele não quer imprimir medo em ninguém. É como nos primeiros cristãos, certo? Matou cristão, matou, adiantou nada, né? é, pouco Hoje, Deus. hoje eu não vou mais matar assim, fisicamente. Eu vou trabalhar diferente. É o que está acontecendo na atualidade, hoje, com Verdade. as nossas igrejas. Maravilha. Muito bom abordado. Acho que isso não estava no roteiro, mas é algo pertinente que a gente poderia falar aqui. O Vinícius, seu filho, me contou, me compartilhou que o senhor teve ali um momento que trabalhou na rádio, né? Como foi essas experiências de levar a palavra de Deus através do rádio? Essa experiência para mim foi muito. Eu tive, fui muito feliz, embora foi pouco tempo, foi 6 meses apenas, tá? Eu tinha, não, eu tenho um amigo, o professor Luiz Carlos Rosário, pode até ser que ele está vendo, né, Sim. esse podcast, e ele era o que falava, vai.
Eu só estava lá mais assim para dar alguns avisos, alguns anúncios. E 90% das vezes que nós fizemos programa, que era simplesmente uma vez por semana, eu que pregava. Eu me tinha como pregador, embora não sou pregador assim, né? Mas eu que pregava e eu me lembro que faz mais ou menos uns 10 anos, isso foi em 96, uns 10 anos atrás, depois de quase 20 anos, depois de 20 anos, eu encontrei com um senhor na igreja e falou: Eu lembro quando você pregou a primeira vez da Ah, Rádio Manancial. Você legal. pregou do Salmo 116, Que bom. que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Maravilha. Então, então é um sinal que teve valência. Sim, sim. No momento foi só uma aventura, mas depois a gente sabe que na vida do crente, na vida do cristão, é, que anda por fé e não por vista, nada é aventura. Em tudo Deus tem um propósito. Pode ter certeza disso. Até aqui Deus tem um propósito. Amém. Eu creio. O senhor também trouxe ali o primeiro polo teológico. O senhor falou que não era pregador, não é pregador, não é isso. Sempre ali embasado pela palavra, de ensinar pela palavra. O Vinícius falou que o senhor esteve ali com o primeiro polo teológico em Jundiapeba, é isso mesmo? Isto. é, Começamos em janeiro do ano 2000 e 2002, perdão. Eu tenho um amigo, né? Meu amigo, que nós aceitamos Jesus praticamente junto, Luiz. Posso falar o nome dele? Pode. Por favor. Luiz Antônio da Costa, meu amigo. Ele, como tinha um pouquinho, né? Ele entrou de sócio com a Faculdade Teológica IBETEL. Ele entrou de sócio com o pastor reitor Vicente Paulo Leite. Ele entrou de sócio lá Sim. e, como né, éramos amigos, ele fez um precinho muito bom, dizimava ainda, tá? Na Olha. congregação, e nós fizemos um polo teológico na igreja de Jundiapeba, tá? E durou um ano. Depois, pegamos os irmãos e levamos para a faculdade de Suzano. Que bênção, que bênção. E Adi, vamos falar. Eu não falei, mas o senhor também é casado, tem os filhos. Quantos filhos o senhor tem? 3 filhos. E qual que é o nome da patroa mesmo? Anália Sampaio Mesquita. Vinícius me compartilhou aí que já são quantos anos? Mais de 30 anos? Eu casei em 19 de agosto de 89, tá? Vou fazer 36 anos em 30 agosto. anos de casados. Pastor, qual que é o segredo para se manter um casamento de longos anos, assim? Tô ali com a minha esposa ali, já perdi até quantos anos estamos e a gente tá tão recente. Esses dias, a gente, como eu falei assim, quantos anos a gente tá fazendo de casado? Ela falou assim, acho que era 3, né? 3 anos, a gente acha que tá em 2025, está pra 4 anos. Aí eu falei, é 3, é 3. Fui lá, postei, fiz a declaração. Aí depois eu fui olhar, falei, mas não é 3 anos, é 2 anos ainda. Então nós já até perdemos as datas já. Qual que é o segredo aí para chegar aos 36 anos achando que é 30? Como que é? Bom, primeiro vou de 81 a 90, na nossa congregação, embora pequena, pequeníssima, nós tínhamos 2 conselheiros, conselheiro de jovem. Hoje não tem mais isso, né? Tem internet, né? Não precisa mais, né? Nós tínhamos conselheiro. Então, a Maria, a irmã Maria Pereira, é mãe do pastor Raimundo Pereira, tá? Que está no interior de São Paulo, meu amigo. Ela tinha um conselho para nós, que eu vou passar aqui. Quando você for casar, filho, você abre bem o olho. E quando você casar, você fecha. Fecha o olho. Maravilha. Porque então, o segredo é esse. É, porque o homem enxerga longe, a mulher enxerga perto. E isso que é o bom da vida. Um controla o outro, tá? O segredo é a compreensão mútua, tá? Perfeito. O segredo é compreensão mútua, tá? Porque dias de inverno, dia de frio vem. Em dias difíceis, tempestade, tem em todos os sentidos da vida, tá? Então, o que que acontece? Manter esse foco aí com o olho fechado, né? Para não ver muita coisa. E compreensão mútua, tá? Porque tem desacordo? Claro que tem.
tem desacordo, existe discórdia, mas a gente olhando um para o outro, a gente casou porque amava, certo? Ninguém casa sem não amar. É. Então a gente tem que ponderar a circunstância e chegar a um acordo, tá? Eu entender ela que enxerga longe, a mulher enxerga muito longe, hein? O homem enxerga muito longe, a mulher só enxerga agora. Então, esse é o ponto difícil e o ponto de equilíbrio, como eu disse, um controla o outro. E é necessário haver compreensão, porque como homem tem hora que a gente tem que dar uma pisadinha no freio, né? Tem hora que tem que acelerar, mas tem hora que tem que pisar no freio, que senão não dá certo. Este é o segredo. Maravilha, que bênção. E com certeza o senhor vem aconselhando casais também a partir de um conselho que o senhor teve. Eu acho que o senhor destacou alguns pontos até essa na sua conversa aqui, que a gente já está até caminhando para o fim por causa do tempo, mas eu gostaria de trazer a memória novamente aqui. O senhor falou de amigos, né? Que o senhor teve durante essa caminhada. O senhor falou de coisas que hoje em dia não se tem mais, que é a manifestação da forma que o inimigo se manifesta dentro da igreja, então ele usa de outras artimanhas. O senhor também falou dessa questão de nós termos conselheiros. Então, a igreja dá para viver o tempo no qual nós estamos inseridos com algumas coisas que a gente não pode se perder, ou seja, a gente não pode deixar de ter um conselheiro, de ter um amigo da fé para nos orientar, nos aproximar de alguns propósitos, de o senhor acha necessário isso? A gente precisa ter ali um casamento de longa data, cedendo, abrindo mão de algumas coisas. Dá para viver isso no dias atuais? Dá sim, eu vou até voltar um pouco atrás, que a gente tem alguns cursos para jovens, para noivos, tá? Mas é uma coisa que eu vejo um tanto esporádica. De vez em quando temos isso. E o testemunho que a gente tem visto é que isso funciona, tá? E hoje em dia é difícil por causa do tempo. O tempo ficou muito escasso e nós se perdemos no tempo. Eu acredito que a liderança da igreja, ela tem se perdido no tempo e não tem conseguido conciliar essa coisa que a gente chama de vida, amigos. Uhum. No passado a gente não tinha TV, né? É. E então a gente tinha tempo para amigo, para fé, para oração, para as amizades. Hoje não tem tempo nem para amizade. Então, tudo hoje é muito corrido. E até isso tem um lado bom, É. que melhoramos, tá? Mas tem um lado ruim também, tá? O pobre, na minha época, era pobre mesmo. Hoje o pobre, se pegar o pobre de hoje, levar da minha época, ele é rico. Só que, por outro lado, ele tem perdido essa essência da amizade, do amigo, do tempo, das reuniões, das orações, tá? Esse tempo foi perdido dentro deste contexto tecnológico que, na minha época, comprar um carro era coisa É outro mundo, né? do outro mundo. Hoje não. Quem quiser pode ter. É. Tendo o nome limpo. Maravilha, pastor. Pastor, muito obrigado. A gente vamos já para o final, mas eu gostaria de deixar uma oportunidade para o senhor, deixar uma palavra. Se o senhor quiser direcionar a casais, a jovens ou as pessoas, fique à vontade. E também, se quiser trazer alguma memória, algo que o senhor vivenciou, alguma experiência, pode ficar à vontade. Olha, muitas experiências ao longo do ministério, muitas experiências, tá? Como eu quero deixar a palavra no sentido para todos, né? Os jovens, para você ter uma ideia, os jovens hoje, se ele quiser ser feliz, né? Tem até um ditado aí que diz, se você quer ser feliz, né? Tem um ditado que diz, você quer ter razão ou quer ser feliz? Na camada espiritual eu digo, se você quiser ser feliz, deixa Deus escolher. Porque se nós escolhermos para os jovens, corremos o risco de errar.
Não estou dizendo que o jovem escolhendo, ele erra, mas ele corre o risco. Que quando o senhor escolhe, aí não tem erro. Tem turbulência? Tem. Esse é o ponto, tá, para os jovens. Eu estou falando no sentido de vida, de casamento, escolha de vida espiritual dos jovens cristãos. Porque eu me lembro, acho que posso falar? Acho que posso, né? Eu me lembro que, como eu disse, eu aceitei Jesus, eu batizei em dezembro de 80, e ingressei em 81. Aí eu casei em 89, praticamente 9 anos. E a gente vem do mundo, e quando a gente aceita Jesus de verdade, a gente não quer errar, né? Eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor mostre para mim. E apareceu? Claro que aparece. Aparece, Uhum. todo o tempo apareceu. E aí eu fui num culto, uma igrejinha pequena, quando eu ajoelhei lá, testemunho sério, tá? Sentei assim no banco, era um culto de jovens, a gente fazia muito intercâmbio nessa época, uma igreja ia para outra. Hoje não tem mais, difícil, né? Mas mesmo assim, É. é só de aniversário. Aí quando eu sentei assim, o céu abriu assim na minha frente, numa visão, e uma voz falou assim comigo, olha para trás. Parece aqueles testemunhos do passado, e é do passado mesmo, né? Olhei para trás. Quando eu olhei, estava entrando uma moça. Ele falou, essa é a que eu preparei para você. Eita, Eu falei, essa, senhor? meu Deus. Eu falei, essa? Ele falou, essa. Então, 36 anos aí. quando a gente crê e pede a Deus, então Deus realmente mostrou. Deus dá. Agora, se você quiser escolher, não estou dizendo que você vai. Se algum jovem quiser escolher, pode escolher, sem problema nenhum. Eu estou dizendo é quando nós queremos manter uma vida afinada com Deus. E com respeito a casais, eu volto à minha palavra. Fecha o olho, tá? Porque por causa da visão de cada um. E consenso. Tem que tentar entender o outro, né? No caso, eu vi um casamento que o juiz falou assim, chamou em particular o noivo e falou, o homem precisa amar mais, eu Uhum. não sei por quê, mas ele disse isso, vai precisar amar mais, né? E com respeito a pastores, aos novos líderes, eu acredito que a igreja tem ferramentas para superar. Na atualidade, o problema é que nós estamos deixando de usar as ferramentas. Os jovens pastores, eles, na atualidade, diante dessa carreira que eu tenho caminhado com Cristo e na igreja, eu tenho percebido uma coisa. O jovem pastores, líderes, dirigentes, ele precisa estar em mente, aprender uma coisa. Se eu fosse você que estivesse do outro lado, sabe o que você precisa aprender? Eu não sei de nada. Maravilha. Eu nada sei. Eu já dirigi, liderei várias congregações, embora as pequenas, mas todas é diferente, tá? Aquilo que eu pensei que Uhum. sabia, aquilo que funcionou nesta, não funciona naquela. Com um membro não vai funcionar. Não, é diferente. Todas são diferentes. Então, nós precisamos. Tem até uma palavra de um sábio que diz assim: aquele que sabe, não é sábio. Aquele que sabe, Mas sabe. aquele que não sabe, esse é sábio. Então, é assim. Precisamos da orientação de Deus, tá? Veja bem, eu não estou dizendo aqueles crentes do passado, né, que viviam uma vida de oração e muitas das vezes de ignorância. Precisamos conciliar oração, leitura bíblica, compreensão, precisamos aprender a palavra, tá? E viver isso. Se quiser ter sucesso, tá? O meu sucesso, né?
eu tenho ele nesta base, tá? De saber que nada sei. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito de Deus. Embora é difícil, não é tão fácil. Sim, Vou contar uma experiência de 20 dias atrás, posso? perfeito. Foi assim, eu saindo, né, já um pouco atrasado de casa para a congregação, uma quinta-feira, uns 15, 20 dias atrás. Aí quando eu estava saindo assim, o Espírito de Deus falou comigo, leva uma brusa. Aí, atrasado saí, não levei a brusa. Falei, não, cheguei lá, pus lá 27 graus, perpeno, né? Eu também, é quente. Cheguei na congregação, tava frio. Quando eu entrei na congregação, tinha um jovem, assim, de uns 25, 30 anos, de bermuda, parecendo o Superman, assim, com a camiseta, uma blusa velhinha por cima, assim, na congregação, assim, como que tremendo de frio. Aí eu lembrei da voz de Deus. Falei, eu tô de blusa boa, Uhum. tá? Mas Meu carro, aro, querendo. E E falei, eu não preciso. Então, eu fiquei chateado. Eu falei, pastor, dirige o culto, o meu auxiliar. Ele dirige o culto e manda o porteiro pregar. E fui para a porta, para passar um pouco de frio. De tão chateado que eu fiquei. Ele falou, não, de jeito nenhum. Não, não, eu vou para a porta. Fiquei chateado comigo. Então, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. pastor, quanta humildade, hein? Hum? Quanta humildade. Quanta humildade do Senhor. Obrigado. Eu acho que isso é a diferença do Evangelho. Eu acho que é por isso que pessoas falaram bem do Senhor, falam bem do Senhor, me indicaram o Senhor. E eu pude ver isso. O Senhor é muito simples, muito humilde. O Senhor reflete mesmo a essência de Cristo. Parabéns, que Deus possa continuar abençoando o Obrigado. Senhor, tá bom? Eu não citei aqui, mas o pastor ainda trabalha, né? Trabalho. Pedreiro. É pedreiro? Preciso trabalhar, sou pedreiro. Pedreiro. Trabalha, já trabalhou em multinacionais, empresas grandes aí, né? Então vem uma longa jornada e sempre ali alinhado com Cristo. E eu creio que o Senhor fez diferença nos lugares que o Senhor passou. Creio que existe um antes e depois desse podcast. Existe uma vida minha, um casal, antes e depois de ter recebido o Senhor aqui. Porque realmente o Senhor faz a diferença, o Senhor leva a Cristo. E eu creio que pessoas que estão assistindo também serão ficadas por isso, tá bom? Muito obrigado. Peço perdão Isso. por ser tão pouco tempo. Eu queria aqui extrair o máximo do senhor, mas fica o convite para o senhor voltar uma outra oportunidade, tá A bom? gente volta, se convidar, a gente volta de novo. Maravilha. Muito obrigado, viu? Feliz, viu? Imagina. Feliz de estar aqui. Fico feliz por o senhor ter vindo. Prazer estar aqui. Maravilha. Muito obrigado, viu? Meus queridos, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. O pastor dirige a congregação ali do 9 de julho, aqui já dirigiu outras congregações aqui na cidade de Mogi das Cruzes, então tem uma longa experiência aí. E que Deus possa continuar abençoando, que seja edificado por esta palavra que foi ministrada aqui. Repito aqui que esse podcast, nesse mês de julho, está sendo patrocinado pela Meta Seguros. Entre em contato, tem informações aí na descrição do vídeo. E que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado eu.